Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Gostaria de ser sincero com você. Gostaria de te dar uma razão. Gostaria de encontrar uma razão para mim mesmo, entende? Ouvintes, um prazer receber aqui no podcast Cinema Brasileiro a diretora, produtora, atriz, cinéfila, apresentadora. Vai ter que ouvir mais uma vez VJ. Nunca vai escapar, né? Nós da geração de 80, eu sou da geração de 80, né? Nunca esqueceremos. Marina Persson. Sim, pois é, tô aqui anos depois, mas ainda com a MTV no meu coração. Onde você tá? Agora eu tô num sítio, tô voltando para São Paulo daqui a pouco. Conta pro nosso ouvinte aí sobre qual filme nós vamos falar hoje. Olha, você me chamou para falar do São Paulo Sociedade Anônima, não foi isso? Exatamente. É o filme do meu pai. A gente se encontrou no Festival de Cinema de Brasília quando essa cópia restaurada foi exibida lá no festival, nos 60 anos do festival. E aí tem essa coincidência de que o filme também fez 60 anos, né? O filme é de 65, agora em 2025 ele completou 60 anos. E foi justamente por ocasião dos 60 anos que a gente conseguiu fazer o restauro da cópia, né? Então a gente fez um restauro foi, né, foi uma ação conjunta da Film Foundation, que é essa instituição do Martin Scorsese, que tem um olhar para o cinema mundial, e inclusive está dentro de um programa chamado World Cinema, né? Cinema do Mundo, e com a Cinemateca Brasileira. E o restauro foi todo feito num laboratório muito especializado, que é o laboratório, que é a Cineteca de Bolonha, chama L'Immagine Ritrovata, e a estreia dessa cópia foi no Festival de Cinema de Bolonha, que é um festival de filmes antigos em película, sempre em película. E foi muito lindo lá, porque a minha irmã mora fora do Brasil, meus sobrinhos também, e a gente se encontrou todo mundo em Bolonha em junho para a estreia dessa cópia lá no Il Cinema Ritrovato, que é esse grande festival de cinema antigo do mundo, né? E foi linda a exibição, a gente ficou muito feliz. E depois passou em São Paulo uma vez, na Cinemateca Brasileira, essa cópia. E aí foi muito legal também, porque a Cinemateca tinha pensado de fazer uma exibição no auditório, né? Que de fato aconteceu, mas quando eles viram que tinha muita procura, eles abriram a parte de fora da Cinemateca e armaram então a plateia externa, né, com aquele telão gigante externo, e estava super cheio, foi super lindo, né, ver os jovens todos, jovens eu digo porque tinha muita gente jovem, e muita gente jovem descobrindo o filme, né, então isso pra gente deu ainda mais alegria, de ver como é que o São Paulo Sociedade Anônima ecoa nos jovens, nessa nova geração, que nunca tinha visto o filme. São pessoas que hoje têm entre 20 e 35 anos e que, assim, falam coisas do filme que você fala, nossa, que incrível como bate para eles, né? Como que eles se identificam, como que aquilo ressoa de um jeito que faz sentido para eles. Eles olham o filme e eles falam, nossa, eu me vejo nesse filme, eu entendo esse filme, eu entendo essa personagem. São Paulo é premonitório, esse filme é premonitório de como que o Persson conseguiu, de alguma forma, prever o que é a cidade grande, o que é São Paulo, na medida que ela foi se industrializando, do que ela foi se transformando, né? Então, foi muito legal. E aí depois a gente fez uma exibição também no Festival de Brasília, essa exibição que eu estava comentando, né, do Festival de Cinema de Brasília, e o debate foi super rico, foi muito incrível também, a cada coisa que surge, né, porque cada, cada geração acho que percebe uma coisa, e o fato de ser em Brasília é tradicionalmente, né, conhecida por ter uma plateia muito cinéfila, mas também muito politizada.
E aí veio essa ideia de mostrar o filme para o Lula, porque quando o São Paulo Sociedade Anônima, ele trata do começo da industrialização de São Paulo, né, o surgimento das indústrias automobilísticas, né, do Plano Nacional não, o plano de nacionalização dos veículos, né, quando, enfim, o Juscelino vai lá e fala, não, a gente tem que fabricar as coisas aqui no Brasil, e então a gente vê o nascimento das metalúrgicas, da indústria metalúrgica, no ABC de São Paulo. O ABC não existia praticamente. Então, é a origem do próprio presidente Lula, que é quando ele se torna um líder sindical ali no ABC, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, a gente tem ali o começo de tudo. E hoje a gente tem um Brasil, 3 governos Lula, mais 2 governos do PT, né, somado ao dele. Então, a gente vê assim como que, de uma forma, o São Paulo SA, ele traça ele mostra ali esse começo, né, de como que o Partido dos Trabalhadores, em última instância, também foi criado a partir do que se apresenta ali no filme, né. O senhor trabalha aqui? O que faz? Limpeza. Como é o seu nome? José Moreno. Não precisa, não está registrado. Quer dizer que além daqueles que não estão em ordem, existem outros que nem sequer estão registrados. Aí você chega em Brasília, você fala, nossa, mas tem aquela cena, né, deles escondendo os funcionários no banheiro, levando um pito do Ministério do Trabalho. Aí você fala, nossa, tem o Ministério do Trabalho, tem ali o começo, né, do que depois virou, né, assim, digamos, a importância de você ter os operários registrados, com tudo o que a CLT trouxe de importante, né, de conquista para os trabalhadores, e também a ambição, né, do empresário que, segundo palavras do próprio Carlos, né, rouba o quanto pode, massacra seus operários. Então, é engraçado isso, né, a depender do lugar onde você assiste, qual é a plateia que tá recebendo o filme, você tem reações muito diferentes e muito ricas ao mesmo tempo, né? Em que momento que você assiste esse filme como as novas plateias de hoje? Porque é um filme que foi feito antes de você nascer, é um filme feito por seu pai, que faz parte da sua família. Quando que esse filme deixa de ser algo de que você já ouviu falar que seu pai fez e vira uma obra de arte na sua visão? Quando é que você conseguiu sentar e assistir esse filme como uma obra de arte? Eu acho que foi na faculdade mesmo, porque eu tinha assistido ao filme antes, mas acho que eu não compreendia, acho que eu não tinha as ferramentas necessárias também para compreender o filme durante muito tempo. Mas na faculdade, eu entrei na faculdade com 18 anos, ali já se começou a falar, né, quando a gente fala de história do cinema brasileiro, o São Paulo S.A. Estava lá entre os filmes que eram debatidos, estudados. Então, eu comecei a olhar para o filme com esse olhar de estudante, uma pessoa que estava interessada em aprender a fazer cinema, mas também a entender qual era a história do próprio cinema no mundo e no Brasil. Então, foi ali nos idos isso é pós-vídeo, né, pós-VHS, mas é isso, um monte de facilidades que a gente tem hoje para assistir os filmes clássicos, né? A gente assistiu aos filmes projetados mesmo. Eu fui ter uma cópia VHS do São Paulo Sociedade Anônima quando eu lancei o filme, isso lá em 96, talvez, né? Eu entrei na faculdade em 87, entrei em 87 na faculdade, de 9 anos antes. Então a gente assistia aos filmes projetados, a gente debatia, a gente tinha algum recurso de vídeo, mas era sempre uma cópia muito ruim, meio pirata, né? Isso dos filmes como um todo, né, de uma forma geral. Mas foi importante eu ter a visão dos meus professores em relação ao filme. A gente tinha São Paulo Sociedade Anônima, não só na aula de cinema brasileiro. Eu me lembro de ter assistido ao filme na aula de cinema brasileiro, que era com a Maria Rita Galvão, depois com o Ismael Xavier, que dava uma aula sobre cinema clássico e moderno, linguagens, né,
as possibilidades de linguagens no cinema. Depois, acho que com Jean-Claude fazia uma revisão crítica do cinema brasileiro, mas também sob a ótica da influência dos movimentos europeus, né, o neorrealismo, a Nouvelle Vague, no cinema brasileiro também. Então, de novo, a gente fala do São Paulo Sociedade Anônima. Um detalhe que a gente tocou rápido até aqui no debate de Brasília foi essa estrutura narrativa dele, né, de ir para frente, ir para trás. Algumas pessoas perguntam se isso já estava no roteiro. Algumas pessoas pensam nessa temporalidade dentro do filme como algo que talvez se encontrou na montagem. Só contando um pouquinho da história do roteiro do filme, né? Esse filme, o São Paulo S.A. se chamava Agonia. E era um roteiro muito autobiográfico, mas como eu sempre falo, era uma contra-autobiografia. Isso quem me falou foi o Jean-Claude Bernardet, que foi meu professor e que foi colaborador, né, de muitos projetos com meu pai. E a análise dele é a seguinte, de que o Carlos, o personagem do Valmor Chagas, que é essa figura que, enfim, é um jovem que está em São Paulo e precisa fazer algo da vida dele, né, e se vê engendrado aí nessa grande forma já pré-moldada para que ele se encaixe, né, de ser uma pessoa que trabalha na indústria, né, de ser um funcionário, né, dentro dessa grande, na verdade, um funcionário, mais uma peça nessa grande engrenagem que a cidade se torna quando ela passa por esse processo de industrialização. E aí o Jean-Claude fala o seguinte, que o Carlos é o terror do Persson. É o terror, é o que o Persson pensou que ele poderia ter sido e a revolta dele contra aquilo que ele poderia ter sido, se tornado. Porque nos anos 60 ele poderia ter se tornado um empresário ou alguém que trabalha, né, um funcionário de uma grande empresa, tem esse caráter de ser uma reflexão sobre aquilo que ele, terror dele, né, algo que ele não queria ser. E aí, esse roteiro se chamava Agonia e foi escrito na Itália, quando ele conseguiu permissão dos pais, né, enfim, algum financiamento, né, para estudar na Europa, para fazer cinema na Europa. Porque meu pai tinha sido educado e a expectativa da família dele, né, da minha avó e do meu avô, era que ele fosse advogado. Meu pai cursou a São Francisco até o último ano e nunca se formou. E reza a lenda que minha avó todo semestre, todo ano ia lá na São Francisco, refazia a matrícula dele e tal, e ele nunca frequentava, nunca conseguia concluir, não queria mais concluir, até que ele foi jubilado e ela desistiu. Mas o fato dele ser topado, né, que ele fosse para a Itália estudar cinema, né, já foi, acho que já era uma quebra de paradigma ali dentro da própria família. Meu pai era filho único, inclusive. Então, esse roteiro foi escrito nessa situação. Ele na Itália estudando cinema, mas com uma grande ainda incerteza se ele de fato se tornaria um cineasta, se ele ia conseguir fazer um primeiro, um segundo filme, terceiro, o que fosse. Eu fiz uma pesquisa aqui, ele foi no Centro Experimentale da Itália, né? Já dirigiu um curta chamado Ao Ladro, debutou no Festival de Veneza. Eu acho que ele estava seguro, assim, dessa vocação, né? Seguro até hoje a gente não fica, né? Enfim, você pode pensar para qualquer cineasta, seguro a gente nunca está. Mas eu acho que é isso, acho que ele tinha, acho que o roteiro, o que ele colocou ali no São Paulo S.A. tem muito dessa angústia dele mesmo, né? Não à toa se chamava Agonia. E é um roteiro feito ali no calor do neorrealismo, tinha muita influência do neorrealismo, sem dúvida nenhuma, e muito também, eu acho, da Nouvelle Vague, porque estava tudo sendo, né, formatado ali, né? Quer dizer, e jovens cineastas do mundo inteiro, aqui no Brasil muito, se inspiraram nesses dois movimentos, né? Então, por exemplo, todos os filmes do cinema novo têm muita influência desses movimentos, né? Do neorrealismo e da Nouvelle Vague também. Quando a gente fala de um roteiro que é descontínuo, que tem flashback, flash forward, mas tem essa coisa circular, por exemplo, quando a gente vê, você fala, olha, o filme vai para frente ou para trás, vai para frente ou para trás, mas ele começa num ponto e ele chega naquele ponto quase no final e ainda tem o epílogo. É uma estrutura, você vai dizer,
clássica dentro do que é o cinema moderno, né? Não é clássico porque é isso, os flashbacks são, no cinema clássico, eles são muito mais esquematizados e previsíveis e tal, né? No São Paulo isso é uma loucura, porque vai para frente, é para trás, é para frente, é para trás, é para frente, é para trás, o tempo inteiro, né? Mas isso era uma coisa que estava assim no roteiro. Agora, é claro que você vai ter coisas que foram descobertas na montagem, até porque o Persson trabalhava com o Glauco Mirko Laurelli, que era um montador, assim, nossa, tudo que eu vi do Glauco é espetacular, assim. Ele era um montador muito ousado, criativo, que também tinha estudado no Centro Experimentale. Ele também era dessa escola do neorrealismo e desse cinema moderno, né, feito, assim, moderno no sentido, né, feito que era em oposição ao cinemão clássico, né, aos filmes feitos nos grandes estúdios. Eu acho que é isso, assim, com certeza teve coisas que foram descobertas na montagem, mas aquilo lá, já, a estrutura descontínua estava já, desde o começo, pensada no roteiro. Sim, eu acho que é a coisa que mais contribui para o filme estar sempre presente, né? Uma das razões que o filme é sempre estudado, ele era mais moderno do que a modernidade da época, assim. E para hoje, então, né, o cinema encaretou, né, assim, outro dia estava assistindo aqui, né, tava com os jovens, e a gente falei, hoje vocês vão assistir um filme brasileiro clássico, seminal, que é O Deus, o Diabo na Terra do Sol. E assim, eu não me lembrava tanto que o filme era tão disruptivo, né, assim, e até para esses jovens que, enfim, são pessoas que têm a cabeça muito aberta, né, é desafiador. Foi desafiador, assim, fazer eles prestarem atenção até o final do filme. E aí você vê que o que era feito naquela época, o próprio São Paulo Sociedade Anônima, tem coisas que um cineasta hoje em dia não faria, porque eu acho que pensando assim de uma certa maneira, o cinema, encaretar não é a palavra, mas ele se enclassificou no sentido de voltar ao modelo clássico de narrativa linear, e quando tem um flashback, aquilo ser apontado, né, de uma forma que depois devolve. É difícil você ver um filme que não está ali né, fora do circuito autoral, dos festivais, que tenha uma linguagem tão descontínua e com tantas elipses, né, com tantas lacunas, né, e o Deus do Diabo faz muito isso, assim, tem muitas lacunas, né, muitas coisas que você tem que preencher, ao mesmo tempo tem discursos né, monólogos longuíssimos e diálogos longuíssimos e com uma linguagem que não é a linguagem coloquial, então tudo isso é um estranhamento para você perceber, para uma plateia jovem, assim, né? Eles acham estranho, assim, aquilo, e não compreendem tudo, porque falta aquele encadeamento, né? Então é engraçado você ver. Então eu acho que tanto o São Paulo S.A. e outros filmes dos anos 60, talvez eles, né, o exemplo que eu dei do Deus e o Diabo, eles talvez sejam mais desafiadores mesmo. Apesar de que eu acho que estou comparando os dois filmes, mas acho que eles não são tão comparáveis. Acho que São Paulo S.A. é muito mais fácil de entender, né, nesse sentido. Acho que ele não desafia a plateia como o Deus do Diabo faz, por exemplo, né? É muito mais compreensível, mesmo tendo ali aqueles rompantes, né, umas cenas um pouco aleatórias, no sentido, de repente você está lá assistindo o encontro da Ana com a mãe. É uma cena sem nenhum diálogo. É linda a cena, é maravilhosa, você compreende tudo com imagem, mas é assim, é uma cena de um filme do Tarkovsky, sei lá. Tarkovsky veio depois do meu pai, mas eu digo assim, é uma cena que é um silêncio, e é um traveling in, 2 closes, um olhar, uma troca de olhar, falou tudo, não precisou, ninguém precisa falar nada. E todo mundo entende, porque somos todos humanos e todo mundo entendeu aquela cena foi toda preparada, né? Ou, por exemplo, cena deles naquele porto, que tem um poema, que ela pergunta, Carlos, o que era isso? Pô, os barcos, onde estão os barcos? Que ela pergunta, uma coisa mais filosófica, assim, né? Mas são cenas pequenas, né? Os barcos não eram barcos. Os barcos eram batelões. Os batelões eram para areia.
A areia era para o vidro. Hoje a areia não é mais para o vidro. O Brasil vive agora uma onda de redescobrir seus clássicos, mas o que eu acho mais engraçado, e também é uma coisa que você já tocou, é o tanto que assistir esses filmes hoje, as novas gerações assistirem esses filmes, o quanto que elas acham que os filmes são atuais, né? Isso, não sei se é um elogio à arte ou um conformismo, uma tragédia com a situação sociológica, né, das pessoas hoje em dia. Não, certamente aquilo lá era uma crítica, né, à ganância ali do empresário, do Arturo, né, como empresário, né. Na verdade, o filme faz uma crítica direta àquela figura o tempo inteiro, né. O que salva aquela personagem é que o Otello Zellone é um super ator carismático, assim, e bonachão e tal, que eu acho que é um pouco uma característica, né, do empresariado brasileiro, assim, né. São os caras que são, muitas vezes, até essa figura do patrão, às vezes do patrão que é um cara legal, que trata bem, que ajuda os seus funcionários e tal, mas assim, tá, né, achacando no fundo, assim, porque explora demais as pessoas. Mas ao mesmo tempo vai lá e dá uma ajuda, não sei o que, na casa, empresta uma casa para morar, né, sei lá, sabe essas coisas, assim, que tipo, eu acho que o empresário brasileiro, ele tem um pouco essa característica, assim, né, de tornar os funcionários dependentes dele, de uma certa forma, e quando faz algo em benefício daquela pessoa, é como se fosse um favor, uma benevolência, e não algo que é direito daquele trabalhador. Entende? Acho que isso é um pensamento da elite empresarial brasileira que funciona até hoje, sabe? E é um pouco o que o Zellone faz, né? O que o Arturo faz com o Carlos, né? Mas tentando responder a sua pergunta, assim, a humanidade ela não evolui numa linha reta, né? Quer dizer, a gente teve muitos avanços em algumas áreas, e mesmo nessas áreas em que a gente avança, a gente às vezes retrocede, e em outras a gente teve uma grande piora. E aí, quando no debate eu lembro que eu falei que eu acho que em nenhum aspecto o Brasil piorou, porque aquele tipo de empresário, aquele pensamento que o Arturo tinha, né, o modo de lidar, de levar a sua empresa adiante, que o Arturo tem, aquilo é o que predomina hoje no empresariado brasileiro, né? Eles vão explorar os operários o quanto eles podem, eles vão burlar as leis o quanto eles podem, eles vão tentar não pagar imposto, eles vão tentar não cumprir com as, né, com as leis do trabalho, de imposto ou o que quer que seja, igual que estava lá, né? Igual o que o Arturo aponta desde o começo no filme, né? E agora é isso quer dizer que tudo está muito pior? Não, isso quer dizer que a gente andou para este lado, mas mesmo assim muitas coisas melhoraram na vida das pessoas, e é isso. Eu acho que o Ministério do Trabalho hoje tem uma atuação no quanto que ela consegue ainda de segurar, né, de funcionários que são CLT, acho que é exemplar, assim, né. Os problemas são outros, os problemas eles mudam um pouco de nome, mas é a mesma coisa, a gente continua explorando pessoas que são trabalhadoras, agora de uma outra forma, de uma forma que as pessoas acham que elas estão fazendo bem para si mesmas, porque elas são empresárias de si mesmas, porque elas, né, são empreendedoras, porque o nome que quiser dar para, sei lá, para a uberização do trabalho que acontece hoje, né, essa grande precarização, né, das relações de trabalho que a gente tem, mas que tudo tem a mesma semente, é a ganância das grandes empresas em sua visão só tem lucro né, no horizonte, não, enfim, a melhoria da sociedade como um todo, como uma sociedade em que as pessoas colaboram entre si, que são preocupadas com o bem-estar alheio e tudo mais, né? Recomeçar. 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 1000 vezes recomeçar. Sim, e
Bem, não posso deixar de perguntar sobre o final do filme, né? Onde o Carlos tenta romper com essa ciclicidade na vida dele e tenta fugir de São Paulo. Só que acaba na beira da estrada e pega um caminho de volta com um caminhoneiro, né? Uma grande cena, uma cena sobre a qual eu sei que você tem muito a falar. É uma cena que ela resume o que é a grande questão do filme, que é a grande questão existencial do filme, né? Que é aquele personagem que se vê jogado numa existência com a qual ele não tem uma identificação, que ele não se conhece, que ele fica o tempo inteiro tentando achar qual é o lugar dele nesse mundo, e é tudo uma grande coisa aleatória, que ele não escolhe, mas que ele é levado. Então, essa imagem, né, do Carlos sendo mais uma peça nessa grande engrenagem, que é a cidade desumanizada pela industrialização, que virou São Paulo, acho que essa é a grande imagem do filme, né? E aí tem essa história de que Jean-Claude Bernardet que me contou também, que quando o Persson lançou São Paulo S.A., o Glauber teria ficado aviltado no final, porque ele teria dito ao Persson que ele não poderia dar aquele final para aquele personagem, porque o Carlos teria que ter conseguido sair dessa grande engrenagem. E aí, porque era essa mensagem que o povo brasileiro precisava receber, de que eles tinham que se revoltar, não aceitar, né, uma realidade imposta, se revoltar contra a ganância dos grandes empresários, em última instância até o capitalismo, enfim, o que quer que seja. E aí que o Persson teria dito que um final em que o Carlos não volta para a cidade era um final apaziguador. E tudo que ele queria era que não fosse uma coisa apaziguadora, que o que ele achava que a reação que ele queria do público era justamente a sensação de revolta. Então, para provocar o sentimento de revolta, ele teria que fazer o Carlos fazer algo que o público não quer que ele faça, né? Então, enfim, como eu disse, a gente não estava lá, eu não era nem nascida, isso me foi contado, uma pessoa morreu, o Glauber morreu, então a gente não sabe. Mas, como somos pessoas de cinema, imprima-se a lenda. É uma boa história e a gente acaba contando ela como se fosse tal e qual. Talvez tenha um ajuste aqui, outro ali, talvez eles não tenham brigado, talvez eles tenham só tido um debate acalorado, né? Porque eu sei que eu gosto muito de todos esses debates dos anos 60, isso quem me contou, até o Cacá Diegues, é que era isso, era uma coisa assim, super inflamada, que eles brigavam mesmo, mas assim, brigavam, parecia que você estava, não, os caras estão brigando, mas nunca mais vão se falar. E aí, já seguinte, estava todo mundo lá de novo conversando, debatendo, porque acho que o que importava para eles era o debate, era o confronto de ideias, era, sabe, e acho que todo mundo ali, isso, saía mais crescido, digamos assim, no sentido humano da coisa, né? Porque eles tinham essa vontade mesmo de debater sobre o que eles estavam fazendo, né? De entender os rumos do cinema brasileiro, para onde é que a gente vai, qual que é essa, enfim, que memória é essa que a gente está criando, né? Que grande narrativa é essa que a gente vai deixar para as novas gerações. E, de fato, é isso. 60 anos depois, estamos aqui falando do filme, falando do Deus e o Diabo, falando do Terra em Transe, falando do Bye Bye Brasil, falando, né, dos filmes do Nelson, do Kaká, enfim, do Leon Hirschman, e Roberto Santos e Walter Hugo Cury. Esses caras deixaram muita coisa pra gente, né? Quem é que disse que eu quero ser teu sócio? Quem é que disse que eu quero que Luciana me ajude? A merda, vocês dois! O que eu quero é sossego. Sossego! Entendeu? Você precisa descansar, meu velho. O trabalho está te virando a cabeça. Parte dessa construção dessa memória cinematográfica é feita por pessoas como você e como sua mãe, Dona Regina, né, uma presença muito forte que eu tive a chance de ver falar aqui na sessão do São Paulo Sociedade Anônima. Sei que Persson sempre foi um produtor e ela falou sobre todas as coisas que ele fez, né, os 4 filmes, as ideias de filmes que tinha para ter, o teatro. Eu queria encerrar um pouco a conversa falando... A publicidade.
A publicidade, sim, tudo isso também está no documentário Person, né, que você dirigiu. O filme, acho que de 2007, está disponível na Amazon, está disponível no Look, para quem quiser ver. A obra chega à divulgação das pessoas por gente como você, como sua mãe, e eu adoraria uma menção, alguma coisa sobre como que foi, como está sendo, como continuará sendo carregar esse legado enquanto vocês também constroem suas vidas e suas trajetórias artísticas, né? É isso, é uma coisa que eu não escolhi, mas eu acho que eu sempre tive essa, um pouco esse desejo, né, de trazer os filmes do meu pai para as novas gerações, seja ela nova geração que estava com 20 anos em 2007, como você falou, né, foi o lançamento do Person, meu documentário, seja ela agora, né, em 2025, vendo pessoas com 20 anos, olhando para o filme e falando, nossa, caramba, então era assim o Brasil, nossa, era assim que fazia cinema, nossa, que personagem interessante, né, eu acho que essa descoberta é o que faz a gente continuar buscando todos os caminhos possíveis para que esses filmes que foram feitos nos anos 60 e 50 e 40, eles continuem existindo, né? E aí eu sempre cito essa frase, então se alguém estiver me ouvindo, já estiver me ouvindo falar, me perdoa a repetição, mas é porque eu acho que ela é tão importante. Eu falei isso na abertura lá no Festival de Brasília, que o Paulo Emílio Salles Gomes, né, o grande pensador do cinema brasileiro, professor e tudo mais, ele tinha essa frase que eu acho que é fundamental, ele falava que o nosso futuro depende do passado que conservamos no presente. Porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio, a gente não pode deixar para trás o que a gente já fez em termos de registro, de história, de narrativa, né? E o cinema tem muito esse papel. E o cinema carrega em si ainda as imagens que foram feitas nas épocas. Então, para a gente entender como era São Paulo no final dos anos 50, começo dos anos 60, você olha o São Paulo S.A., que tem muitas cenas documentais, você fala, nossa, como era... Nossa, o centro era todo de paralelepípedo, olha as calçadas como eram, olha que para Martinelli já existia, o prédio do Banespa, Edifício Itália, como eram sei lá, as luminárias de rua, a calçada, a portaria dos prédios, as casas, o casario, tudo. É tão incrível, né, a gente poder ver como era, né, sem ser uma fotografia estática ou uma reprodução, porque é muito legal quando a gente vê um filme de época, tipo Ainda Estou Aqui, que vai lá e consegue refazer a praia do Leblon dos anos 70. Mas quando você vê uma imagem que foi feita na época, nossa, para mim isso tem um valor, assim, eu me sinto, não sei lá, no túnel do tempo, uma viagem. Porque o cinema tem esse poder, né? Ele transporta a gente para lugares que a gente nunca foi, para épocas que a gente não viveu, para conhecer pessoas que a gente nunca vai encontrar pessoalmente. Enfim, ele é uma grande possibilidade de viagem, né? Então, conservar, eu acho que é preservar o nosso cinema, as nossas imagens, as nossas histórias, a nossa cultura. Acho que é dever de todo mundo, em primeiro lugar. Todo mundo que pode, que tem acesso a isso, deve fazê-lo. E, ao mesmo tempo, para mim é um privilégio também, né? Ter acesso a obra do meu pai e poder passar isso para as próximas gerações. É isso. Marina Persson, conta para o nosso ouvinte aonde conferir seu trabalho. Estou tentando botar o São Paulo S.A. pelo menos uma semana em cartaz, vamos ver se a gente consegue aqui em São Paulo. A gente está procurando exibições nas cidades, eu estou tentando agora uma no Rio, e se alguém que estiver ouvindo a gente tiver interesse, só me ligar, a gente marca uma sessão, eu vou, minha mãe vai, enfim, a gente pode fazer um bate-papo depois. Vai ter agora, dia 30 de outubro, na Biblioteca Mário de Andrade, na reinauguração do Cineclube da Biblioteca Mário de Andrade, são 80 anos da Biblioteca Mário de Andrade, então vai ter esse evento, dia 30 de outubro, e o filme São Paulo S.A. está na Netflix, mas, porém, é a cópia antiga, a gente vai, assim que tiver pronto todo
enfim, a digitalização aí desse restauro, a gente vai trocar o que está na Netflix para que as pessoas possam assistir a cópia nova, né? Mas a que tá lá também tá boa, não tá ruim não. É que essa tá muito, né, incrível, assim. Eu tô agora trabalhando numa série da Netflix também, mas é como diretora, e batalhando aí para fazer meus projetos autorais. Vou voltar com um podcast de cinema que eu tenho também, que nem o seu. Eu tô querendo voltar com ele, tô querendo fazer um cineclube virtual também, sabe, para ter essa coisa do debate com pessoas e falar de cinema, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu fazia muito na MTV, né, no Cine MTV, que agora hoje em dia eu faço menos, mas estou querendo reativar esse lado meu de comunicadora do cinema, para o cinema. Tem algum site ou algum perfil seu específico onde as pessoas vão conferir esses projetos futuros? Eu tenho o próprio Marina Persson no Instagram, é o meu pessoal, né? Mas a gente tem um que a gente vai reativar, que é o nosso podcast de cinema, NPD Cinema, que é no Instagram também. Tem o da Mira Filmes, que é da produtora, que a gente também às vezes posta coisas lá, novidades e tal. Mas acho que o meu é o mais seguro, assim, que é onde eu posto mais coisas, né? É isso, muito obrigado pelo seu tempo. Eu te agradeço. Saravá. Saravá. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/Lino Meirelles. E bora falar de filme. Até a próxima. Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com Leonardo Hladczuk na montagem e na finalização. Obrigado.